Bom dia, pessoal do nono, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós estamos aí, acho que na terceira videoaula. É uma sequência, né? E esse vídeo eu acho que ele se torna muito importante para vocês, porque o assunto de hoje vai cair no nosso provão daqui a alguns dias, tá bom? E, além disso, é a atividade da semana 20 do ensino remoto. Quem fez a aula comigo, aula online semana passada, eu vou falar um pouquinho das mesmas coisas, já se identificou só com o assunto. E aqueles que não fizeram vão escutar um pouquinho das explicações. E depois que eu explicar os tipos de argumento e tudo mais, nós vamos ver um pouquinho sobre o tema alcoolismo entre jovens, que já foi assunto dessa semana para vocês. Vocês devem ter desenvolvido a redação dessa semana e será também assunto da avaliação, da redação avaliativa da semana do provão, tá bom? Então vamos começar. Vocês vão ver na semana que vem, de 8 a 11 de setembro, nas atividades de português, mais um pouquinho sobre artigo de opinião. Agora, como que eu posso dizer? As aulas serão versando sobre o que é o assunto, o que é o tema e o que é o posicionamento crítico, tá? Eu sei que vocês já devem estar de saco cheio de falar de artigo de opinião, escolha argumento, escolha isso, escolha aquilo, faça isso, faça aquilo, mas é a última semana. Depois a gente vai mudar de assunto de novo, tá bem? Bom, então vamos lá. Vamos pensar então numa escala um pouco maior, no geral, bem no geralzão assim, que é o nosso assunto. Então, se eu falo, por exemplo, vocês vão ter que escrever sobre educação. A educação é o assunto, né? Sobre aquilo que eu vou escrever. Mas aí, dentro da educação, dentro desse assunto educação, que é algo maior, abarca tantas outras coisas, eu preciso escolher o meu tema, né? Que é algo um pouquinho menor. Então eu tenho, vou usar um outro termo até, acho que fica mais fácil. Vocês vão escrever sobre meio ambiente. Então, meio ambiente é algo gigantesco para que se possa escrever. Tem muita coisa que eu posso falar sobre meio ambiente, né? Considerando que quase tudo é meio ambiente. Enfim, aí dentro desse assunto meio ambiente, eu restringo um pouquinho e eu chego ao tema. Então, dentro do meio ambiente, eu vou falar sobre o tema de preservação, de áreas de preservação, né? Ou eu vou falar dentro do meio ambiente sobre tráfico de animais. Ou eu vou falar apenas sobre desmatamento, ou sobre poluição de óleo, do solo, ou derramamento de óleo. Então, vejam, eu tenho um assunto grande, que é o meio ambiente, né, um assunto maior, que é mais amplo, aberto, é um assunto genérico que a gente fala, e eu posso afunilar, restringir, especificar esse assunto e eu chego no tema, que dentro desse assunto é algo específico ao direcionamento que eu vou dar, tá? Então essa é a nossa primeira aula de segunda-feira, assunto, tema e posicionamento crítico. Então, quando a gente fala, às vezes na aula, conversando, acaba saindo a mesma coisa, assim, o assunto é esse, o tema é esse, como se as duas coisas fossem o mesmo. Mas não, o assunto é algo maior, um tema maior, então eu posso falar, o assunto da nossa redação vai ser violência. E aí eu posso restringir, afunilar e falar especificamente sobre o tema violência doméstica, né? Então aí é o tema. Então, esses dois, espero que tenha bem claro. Depois tem o título ainda, que é o nome do nosso texto, que já é uma outra coisa, não tem nada a ver com o tema, não tem nada a ver com o assunto, mas enfim. Então, eu espero que vocês tenham entendido que assunto é algo amplo, maior, genérico, e o tema, dentro do assunto, é sobre a direção, o específico que eu vou escrever, sobre o que eu vou falar, tá? Na aula que vai na segunda-feira, eu coloquei ali do ladinho o assunto televisão, assunto maior, televisão, e embaixo eu coloquei um monte de setinhas. Eu posso falar sobre telejornal, posso falar de novelas, eu posso falar do sexo, posso falar de educação, né, de programas educativos, posso falar por ser um veículo de massa e posso falar do humor que é apresentado na televisão.
Então, todos esses são temas dentro do assunto televisão, tá bom? E aí, passado isso, definido o meu tema, que eu vou para o meu posicionamento crítico. Lembrem-se, pessoal, nas aulas passadas eu havia colocado para vocês as chuvas de ideias, que nada mais é do que isso. Eu tenho lá, só que é um pouquinho mais enxuto, né? Eu já tenho lá o tema e dentro desse tema as coisas que eu posso falar. Ou eu tenho um assunto e dentro desse assunto as ideias que eu posso falar. E depois eu escolho aquelas que mais correspondem com aquilo que eu quero falar. E aí, diante disso tudo, eu tenho que assumir um posicionamento crítico. Eu tenho uma opinião. Vale reforçar que opinião não é só falar sim porque sim e não porque não. Opinião é dizer sim e por quê, ou não e por quê, justificar aquilo. Não dá só para falar, eu concordo com o presidente, eu acho ele legal. Tá, mas por quê? Ou eu não concordo com as atitudes dele, ele é um grosso ignorante. Tá, mas e aí? Fundamente a sua opinião sobre isso. Não é só dizer eu acho, eu concordo, eu não concordo, eu tenho que posicionar. Então, o posicionamento crítico significa dizer, dentro do texto, defender a ideia, né, daquilo que eu penso a respeito daquele assunto. Então eu sou a favor de alguma coisa, então eu vou me colocar e usar argumentos que demonstrem a minha tese de ser a favor, que sustentem, que reforcem essa tese de ser a favor de alguma coisa, ou contra alguma coisa, ou de gostar ou de não gostar, tá? Então, nada mais é que a opinião e fundamentar a opinião de vocês. Posicionamento crítico. Beleza. Então, esses 3 temas vão fazer parte da aula de segunda-feira. O que é tema, o que é assunto e o que é o posicionamento crítico. Aí, vocês vão ver que tem 4 trechinhos, 4 parágrafos que vocês vão ter que identificar o tema desse parágrafo e qual é o posicionamento de quem o escreveu. Para quem fez a aula online, são os mesmos trechos que eu usei na aula online, tá? E aí, pessoal, na segunda aula, eu apresento os tipos de argumento para vocês. E aí é que a coisa se torna interessante. Então, veja, nós temos aí diversos meios para convencer uma pessoa, né? Então, se quando eu quero alguma coisa, não estou falando ainda do artigo de opinião, quando eu quero alguma coisa, eu posso usar de intimidação, eu posso fazer chantagem, eu posso tentar seduzi-la, eu posso usar a comoção, o apelo, para fazer com que aquela pessoa faça aquilo que eu quero. E dentro de textos argumentativos, né, de textos dissertativos que demonstrem a opinião, eu também tenho alguns meios para reforçar a minha opinião, para dizer que aquilo se torna bastante claro e que tem mais pessoas que pensam daquela mesma forma. Então, eu tenho algumas técnicas para argumentar, alguns meios, algumas estratégias que eu posso usar na minha argumentação para deixar aquilo mais claro. Então, eu chamo isso de tipos de argumento. Nós temos aí argumento de autoridade. O que é isso? Então, na maior parte dos assuntos que a gente vai discutir, principalmente se for um tema muito polêmico, vai ter um especialista, uma autoridade, alguém muito famoso no assunto que seja a favor ou contra, que esteja falando sobre aquele tema. Então, eu posso explicar o meu ponto de vista, né, daquilo que eu acho, e no meio dessa minha explicação, eu posso citar o que alguma autoridade, algum especialista no assunto diz também a respeito daquilo. Então, por exemplo, eu vou ler um parágrafo para vocês verem aí aonde está a declaração, tá bom? O aumento no número de cobras encontradas em diversas cidades do país pode ser provocado pelo desmatamento e pela destruição do habitat natural desses animais. Até aí a opinião de quem está escrevendo. É o que explica o coordenador de fauna do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, João Pessoa Moreira, em declaração ao site do G1. Então, pessoal, vejam aí. Eu citei o que diz
lá um coordenador do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente a respeito de cobras, né? Então eu tenho a minha opinião e eu cito uma autoridade no assunto, que no caso aqui seria o João Pessoa Moreira, tá? Do Instituto do IBAMA. Bom, todas as vezes que eu cito um especialista no assunto a respeito daquilo que eu estou escrevendo, eu estou usando a estratégia, o recurso do argumento de autoridade. Você tá pelado? Você brincou na água, é? E agora, você vai tomar banho? Não vou tomar banho na bacia. Ah, então tá bom. Então vai lá tomar banho na bacia. A minha sogra tava lavando a área e daí ele foi lá brincar com a água. Daí agora tem que tomar banho, né? Água gelada. Bom, outro tipo de técnica argumentativa, outro tipo de argumento, digamos assim, é da exemplificação. Então, eu posso citar algo que aconteceu para confirmar aquilo que eu estou tentando argumentar. Então, eu posso falar, relatar um fato que ocorreu com um autor famoso ou com uma outra pessoa para demonstrar que aquele meu argumento é válido. O que eu estou defendendo já aconteceu com outras pessoas, não é do nada. Então, vou ler o parágrafo. Ó. A demissão do senhor Vicente Francisco do Espírito Santo, da Eletrosul, em março, porque seu chefe pretendia clarear o ambiente, foi um caso emblemático de discriminação racial. O funcionário entrou com processo e foi reintegrado ao quadro funcional da empresa 3 anos depois. Então, veja, ele citou o caso do senhor Francisco, uma pessoa negra que foi despedido por causa disso. Então, ele exemplificou para falar que existe a discriminação racial. Então, ele está argumentando, o texto vai falar, não vou ler o texto todo, mas, enfim, o texto está falando sobre a discriminação racial e para elucidar, para reforçar esse argumento, ele citou o caso do senhor Francisco, lá no senhor Francisco do Espírito Santo, que foi mandado embora por ser negro. Né? Então, esse tipo de estratégia de exemplificar, de mostrar, né, exemplos, eu chamo de argumento de exemplificação. Outro tipo de argumento, mas esse não vai aparecer para vocês agora, mas outro tipo de argumentos é de comprovação científica ou de provas concretas ou simplesmente de provas. É a mesma coisa, tá? Então, pessoal, como eu estava falando, o argumento de provas, ele traz dados concretos, pesquisas a respeito de um assunto. Então, são coisas incontestáveis. De repente, eu estou falando ali sobre alimentação e eu trago ali uma pesquisa a respeito de alimentação saudável. Então, logicamente, eu vou citar o instituto que fez a pesquisa, mas não tem como contestar aqueles dados que 42%, 50%, 35%, não tem como contestar. Então, é um dado muito válido quando eu estou falando de um assunto que já tem uma pesquisa sobre. Então, eu posso citar essa pesquisa. Ele está comprovando, estou colocando de maneira incontestável o meu argumento, porque eu tenho uma comprovação científica, tem uma pesquisa feita daquilo que eu estou falando. Ó, vou ler para vocês, então, esse argumento. Relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação indica que o desmatamento ocorrido no Brasil entre 2000 e 2005 corresponde por 42% da perda de áreas florestais no mundo. A informação foi publicada no site Greenpeace em novembro de 2009, tá vendo? Enfim, vejam então aí, a pessoa está falando sobre o desmatamento. Então, o tema da redação é o desmatamento. E aí, para falar que isso aumentou muito, o autor do texto usou dessa pesquisa feita pelo Greenpeace, que traz ali que 42% de tudo que foi desmatado corresponde ao desmatamento no Brasil, né? Então, como é que eu vou contestar uma pesquisa feita, ainda mais por um instituto que tem um renome, que é o Greenpeace, tá? Então, quando eu uso pesquisas, dados estatísticos, né,
comprovação científica, que eu também posso chamar, eu tenho o argumento de provas ou de comprovação científica, mesma coisa. Outro tipo de argumento, princípios ou crença pessoal. Sabe aquela coisa assim, que não tem como contestar? Por exemplo, o que está na lei eu não contesto, eu cumpro. Ou assim, algum valor moral ou ético que está lá assim, lá dentro, lá internalizado, que todo mundo aceita e que não contesta. É porque sabe? Que a gente até brinca, é porque Deus quis assim. Então a gente não contesta. Lógico que vocês não vão falar de Deus na reunião, que não é bem assim. Mas o argumento de princípio é aquele argumento que apresenta algo que não pode ser contestado, que está lá e não tem como mudar. Então, eu posso dizer, por exemplo, perante a lei, todos são iguais perante a lei. Quem é que vai contestar isso? Não é verdade? Ou então, ninguém tem o direito de retirar a vida. É um pressuposto que está internalizado nas pessoas, é algo incontestável, não tem como eu tirar isso. Olha lá o parágrafo. A vida é sagrada e ninguém tem o direito de retirá-la de outra pessoa. Por isso, a pena de morte é inaceitável. Então, eu sou contra a pena de morte e eu usei um argumento de princípio para justificar isso, falando que a vida é sagrada. É algo que é incontestável. Alguém vai dizer que uma vida não é algo sagrado? Seja de seres humanos, animais, enfim. Alguém vai contestar? Não. Então, quando isso acontece, quando eu uso de argumentos incontestáveis, eu estou usando a técnica do argumento de princípios, né? O tipo de argumento de princípio. E por último, que vai aparecer aí para vocês, o argumento de causa e consequência. É como se eu quisesse dizer que uma coisa acontece em decorrência de outra, ou se uma coisa acontecer, eu tenho como consequência a outra, né? Então, é uma ação que desencadeia a outra, tá? Por exemplo, os abortos feitos de forma clandestina e insegura provocam sérios riscos à saúde da mulher, como perda do útero, hemorragia e mesmo a morte. Então, eu estou falando do aborto em clínicas clandestinas que tem como uma consequência o risco à saúde da mulher, hemorragia, perda do útero ou até a morte da mulher. Então, veja, eu apresentei um fato que tem uma consequência. Então, eu posso lançar mão, né? Posso usar desse argumento para, se no caso der, né? Então, eu falo, se acontecer isso, se fizer isso, tem isso aqui como consequência, tá? Já aconteceu isso e a consequência é essa. Então, eu posso usar disso também para escrever os meus argumentos. E aí significa dizer que no meu texto eu tenho que escolher um ou outro, né? Ou só posso escolher um, ou eu tenho que usar tudo? Não, eu vou usar aquele argumento que mais se encaixa. De repente eu estou falando de um assunto que tem a pesquisa. E tá ali à mão essa pesquisa, então eu vou usar a pesquisa. De repente eu estou falando de um assunto que tem muitos estudiosos falando. Então, eu posso usar a fala de um estudioso e recorrer ao argumento de autoridade, tá bom? Vocês escolhem aquilo que mais compensa dentro da redação de vocês, aquilo que vocês acham que é melhor. E aí, pessoal, para semana que vem, mas já adiantando, né, que vai vir, de novo vai cair como tema o alcoolismo entre jovens. Então, vocês vão receber uma coletânea de textos, aliás, que vocês já estão fazendo essa semana, né? Então, guarda como rascunho, vocês vão pesquisar mais algumas coisas e vocês vão escrever esse texto avaliativo. Tá valendo notinha para o nosso bimestre, tá bom? Aí, eu vou acompanhar por aqui algumas notícias que eu deixei separada para a gente pensar um pouquinho. Vocês vão ler aí na coletânea um texto falando sobre o alcoolismo entre jovens e o porquê que leva o jovem a beber. Então, a gente tem alguns dados aí, por exemplo, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele fez uma pesquisa agora no final de
agosto, não, é do ano passado, no final de agosto do ano passado, com alunos do nono ano, dizendo que metade dos alunos que cursam o nono ano já experimentaram bebidas alcoólicas, né? E que isso equivale a 1,5 milhões de adolescentes. Então vamos pensar aí na nossa turma. Nós temos aí 30 alunos, isso significa dizer que 15 já experimentaram. Isso se não for mais, tá? Aí ele vem trazendo nessa reportagem, dizendo que o consumo de bebida alcoólica é uma fuga da realidade. Talvez em casa o adolescente passe por situações difíceis, então ele acaba bebendo, adolescentes e jovens, né, pessoal? Ele acaba bebendo de maneira, como que eu posso dizer, muito grande, perdendo a consciência ali, ficando bebaço, e para esquecer da situação. Isso também acontece entre os adultos. Quantas pessoas não bebem aí para esquecer da situação que tá? Depois as coisas só se complicam, né? Bom, o problema é que, diferente de quando a gente fala que um adolescente está usando maconha, crack, ele tomou um êxtase em uma festa, ou, sei lá, algum outro tipo de drogas assim, que a bebida também é uma droga, quando a gente fala que um adolescente está usando crack, ou que ele está na cocaína, ou que ele está usando maconha, ou que ele consome êxtase, ou que ele cheira qualquer outra coisa, enfim, a população toda fala: minha nossa, ele coitadinho, tá perdido nas drogas. Mas se esquecem que a bebida também é, e causa vícios tão grandes quanto. É que a bebida é uma droga legalizada. Então, por parte dos adultos, como que eu posso dizer? Por parte dos adultos, é comum beber, né? Tem até algumas frases, melhor que ele beba em casa do que caia de bêbado no bar. Mas passa, beber socialmente é legal. Daí a pessoa tem um monte de amigos, super sociável, fica trêbado todo dia. Eu tinha um amigo na faculdade que o lema dele era assim: pinguço bom não é aquele que bebe de sexta a domingo, é aquele que bebe de segunda a sexta, né? E consegue se manter. E aí, ele tinha, acho que na época, 18 anos. E caía de bêbado. O dia que ele vinha bêbado no ônibus, misericórdia. Ô cara chato do caramba. Mas enfim, é um problema mundial de saúde, não é aqui no Brasil. Aqui no Brasil é mais frequente, aliás. Mas é um problema mundial de saúde. Por quê? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o álcool entre pessoas de 15 a 19 anos é responsável pelo maior número de mortes por paradas cardíacas, cardiorrespiratórias e por acidentes. Então, a maior parte de pessoas que morrem aqui no Brasil de 15 a 19 anos está associado ao consumo de bebidas. Então, vai muito além. É causa de saúde pública mesmo, né? E aí, outro ponto que é colocado, quem nunca, e aí eu me incluo, quem nunca o pai estava bebendo e dá um golinho para a criança experimentar. A criança tem 5 anos, ela tá bebendo, vai ficar com vontade, dá um golinho. Gente, um golinho ou uma latinha ou várias latinhas para uma criança de 5 anos, o efeito é horrível, digamos assim. Pode ali começar uma dependência, né? E a gente acha que é normal. É só um golinho, não é? E o pai ali continua bebendo o consumo todo de bebida na família é comum. Isso, não tô falando que ele vai ser um bebum por causa disso, mas é uma das causas que leva o jovem, o adolescente a se envolver com álcool. A criança vai se acostumando com aquele gosto mais amarguinho da cerveja ou de qualquer outra bebida que seja consumido, e depois, quando ele estiver mais grande, aquilo vai ser super normal.
Ou então, quem nunca fez alguma coisa para ser aceito em um grupo, né? Às vezes, no grupo que a pessoa anda, o comum é beber. E ele não bebe, ele é taxado como o bobão, excluído, então ele passa a beber para fazer parte. E aí eu tenho, aí quem for usar argumento de autoridade pode citar que, segundo Drauzio Varela, ele está entrevistando aqui, no caso aqui ele está entrevistando um outro médico, ele diz aqui que as meninas até 19 anos sofrem as piores consequências da ingestão de álcool. Por quê? A estrutura biológica feminina é um pouco diferente da masculina. Então, quando uma mulher bebe álcool, né, algum tipo de bebida alcoólica, o corpo reage de uma forma diferente. E o álcool, né, produz algo devastador nessa menina. Então, mesmo que ela tenha tomado apenas uma dose e for fazer um teste, o índice de álcool no corpo da mulher é muito, muito maior do que do menino. Quem nunca, né, já ouviu, já viu ou até já viveu, tomara que vocês não tenham vivido, ver uma mulher pagando vexame bebaça em uma festa, mesmo que ela tenha tomado duas latinhas de cerveja, né? Por quê? Na mulher, o efeito do álcool é muito maior do que no homem. Então, enquanto o homem bebe trocentas latinhas e não fica bêbado, dependendo do homem, a mulher com bem menos já fica, tá? Enfim, tudo isso que eu falei aqui pra vocês, né, da quantidade de álcool consumida, do que o álcool provoca no sangue, nas estatísticas, dos pais verem como algo que não é droga, que é normal, né? Todo mundo bebe, por que não pode? Por que ele não pode beber? Não traz problema. Traz problema sim, principalmente em jovens que não medem as consequências, né? Ou que para ser aceito fazem mais, bebe mais, bebe mais, bebe mais, e que acham que isso tudo é normal. Tudo isso... Peraí que o Arthur caiu. Pronto, pessoal, agora o Arthur tá aqui, eu vou finalizar o vídeo. Então, tudo isso que eu falei, vocês podem usar como argumento para vocês escreverem a redação sobre o alcoolismo entre jovens, que vai ser uma atividade avaliativa lá na semana do provão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Por que você tá chorando? Porque eu caí. Oh, meu Deus. Mamãe já tá acabando. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá? Eu explico melhor. E pesquisem mais coisas sobre. Tenham à mão essa pesquisa, principalmente se você for usar o argumento de autoridade ou o argumento de provas concretas, tá? Então, tenham essas pesquisas à mão. Eu vou mandar para vocês depois o link dessas duas reportagens que eu usei, uma entrevista e uma reportagem, para que vocês leiam e possam leiam ela na íntegra, tá bom? Beijão, se cuidem, até semana que vem. Fala tchau pra eles, Arthur. Tchau. Agora a mamãe vai brincar comigo. Tchau, agora a mamãe vai estar comigo. Oh, meu Deus. Beijão, gente. Tchau, tchau.